Será que ouvir música ou tocar música faz alguma diferença para sua saúde mental? Oi, eu sou a Thaís, eu sou psiquiatra. E eu sou a Daniela de Oliveira, eu sou psicóloga. E você está no Tempo Próprio. E hoje a gente vai falar sobre música e saúde mental. Um assunto que eu adoro. E vamos começar dizendo que a gente primeiro aprendeu a cantar antes de falar. Então, na história da nossa evolução, a gente primeiro cantou para depois aprender a falar. E eu acho isso magnífico. O que para mim faz todo sentido. Porque a música ela tem o ritmo. E quantas vezes você já não se pegou cantando uma música sem se dar conta das palavras que você falava? Mas o ritmo te levava. Exatamente. E esse ritmo, né, que envolve, é um ritmo... A música tá na vida, né? Veja que a nossa vida tem ritmo. Você tem o batimento, o pulso do coração, você tem a peristalse. A gente tem vários pulsos acontecendo em nós ao mesmo tempo que vão formando uma sinfonia. Então, tá vivo já é formar música, né? Já é fazer música. E se a gente for pegar aí pra física, a música, ela é a vibração das partículas do ar, que vão fazer ondas, hertz, quantas ondas por segundo. Sim. A amplitude, qual a amplitude da onda? Lembra que a gente estudou isso no ensino médio do... Lembro. A gente falava colegial, né? Mas hoje a gente chama de ensino médio. E então, como que a música ela se relaciona com a nossa saúde mental? E muitos estudos têm se direcionado para isso. Tanto na forma da terapia musical, que é um tipo específico de terapia, né? Então, eu falar que eu tô envolvendo música na minha prática não significa necessariamente que eu estou fazendo musicoterapia. A musicoterapia, ela é uma estratégia específica de e que é super complexa, né? No estudo de música, dos efeitos que a música tem sobre cada pessoa. E mais ainda, né, nos efeitos que a música tem sobre cada pessoa, dependendo do histórico de vida desta pessoa. Porque cada um de nós vai ter determinadas histórias, vai ter determinados afetos com tipos diferentes de música. Tem essa questão do afeto, mas eu vejo que tem também de acordo com a forma, como a sua neurocircuitaria funciona. Nós somos muito individuais na forma como o nosso cérebro se conecta, né? Porque cada um de nós tem a sua história e as conexões neuronais elas foram estabelecidas muito individualmente. E é de se esperar então que eu tenha uma resposta ao afetamento da música diferente do seu. Sim. Que é diferente dos meus filhos, por exemplo. O Felipe, ele gosta muito de trilha sonora de filme. Ele adora trilha sonora. Então, assim, às vezes uma música não estava no radar dele. Quando ele assiste um filme, aquela música passa a estar no radar. E eu falo, poxa, mas eu gostava dessa música, você não deixava eu tocar. Agora que você assistiu um filme, agora você anexou, né? Então tem um sentido aquela música para ele, né? E também, imagina a gente assistir um filme sem trilha sonora. Não vai ter tanta graça, né? Não vai ter tanto... Porque a música tem isso. A música dá um tom emocional para as coisas, né? Então, nesse sentido, as músicas têm afeto, têm emoção. Sim. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que um determinado tipo de música, eu não vou falar para não ser, né? Mas que um determinado tipo de música produz mais acidentes de carros do que outros. Olha. Então, pessoas... então, determinado tipo de música que encontravam, né, com acidentes mais sérios, que encontravam tocando nos carros, era mais frequente do que músicas mais calmas, mais tranquilas, enfim. Sim, até porque a gente pode engajar em qualquer coisa de uma forma saudável ou de uma forma não saudável, e isso inclui a música, né? A música, seja você
escutar. Eu sou uma pessoa de escutar. Já falei em termos de artes, assim, eu não sou muito boa em fazer, mas eu sou uma apreciadora ávida. Então, meu Spotify é algo que eu dedico horas e horas. Assim, do meu ano, eu devo ser uma das top usuárias do Spotify e compartilho essa paixão com a minha família. Então, também é um ponto de conexão aqui entre a gente. Mas, então, eu sou consumidor, né? Então, eu escuto a música. E a música, ela... Se eu estou triste, por exemplo, às vezes eu sinto necessidade de uma música... que você fala, nossa, mas vai te deixar mais triste. É verdade, pode ser mas por outro lado, se você prestar atenção na letra, se é uma letra que consegue expressar alguma coisa que você não conseguiu passar em palavras, você se sente, nossa, entendido, compreendido. Acolhido. Compreendido, e tem uma certa elaboração de afeto, porque é no sentido de, às vezes, a gente encontra na música, na arte em si, palavras que a gente ainda não tem para dar para aquilo que a gente está sentindo. Então, quando eu encontro a expressão de algo que eu estou sentindo numa identificação, eu consigo olhar aquilo e falar, é isso aqui, exatamente isso, abre um caminho, né, da emoção em nós, para que a emoção possa não só existir, mas que a gente possa conviver com ela, para que ela possa não nos destruir. Exato, porque a gente também pode usar a música de uma forma como um sensory shifter, né? Então, o que é sensory shifter? É algo que muda, né? Que vira uma chave através do sensorial. Então, se eu tô triste, por exemplo, eu escuto a música do Journey, né? Don't Stop Believing. Essa música, ela é universalmente conhecida por trazer uma emoção de inspiração, de empolgação. Então, ela pode me deixar aliviar, por exemplo, um estado mais triste que você possa estar passando. Então, você tem essas duas facetas, tanto como uma coisa para te tirar de um estado, como também para se conectar mais com esse seu estado de uma forma a refletir e trazer... Tanto que tem um estudo de algum tempo atrás, de alguns anos atrás, que dava a lista das 10 músicas, eu acho que desde a década de 80, década de 70, uma coisa assim, eles fizeram um estudo das músicas que deixavam as pessoas mais felizes. E eles fizeram uma playlist com essas músicas, porque existe algo, né, na música, na batida da música, o tipo de música que a gente vai ouvir, que muda o nosso estado emocional. Tanto que isso é muito usado no esporte. Então, a maioria, né, eu que sou da natação, quando você olha lá o pessoal antes de nadar, a maioria das pessoas estão com fone de ouvido, ouvindo determinadas músicas. E aí a gente precisa ter um certo conhecimento, um autoconhecimento de saber se eu preciso me ativar mais ou se eu preciso me desativar um pouco. Se eu preciso me ativar mais, eu vou usar determinadas músicas. Se eu preciso me ativar menos, eu posso usar outras músicas. Sim. Né? Por isso que eu sou fã das playlists temáticas. Olha, a minha playlist é tudo misturado. Aí eu vou passar. Não, essa aqui eu quero ouvir agora? Não, essa não. Pula. Essa é boa. Essa eu quero ouvir agora. Eu gosto das playlists temáticas e de dar a cara, de trazer o tom mesmo de momentos. E esse autoconhecimento aliado à música, então, é o objeto de muitos estudos que demonstram que a música nos ajuda a nos regular emocionalmente. Olha, a regulação emocional, sim, de novo sendo falada aqui, né, Dani? Então, tem também o pessoal de King's College, que eles já avançam um pouquinho mais em como cada batida interfere o nosso potencial neuronal. Sim, inclusive nosso potencial cognitivo, né? De absorver informação, de foco, de concentração. Exatamente. E tem uma outra faceta da música que eu acho muito bacana, que é dar voz a culturas ou populações menos favorecidas. Sim. Isso é muito bacana. Então, e também como ela pode ser uma linguagem
de pertencimento entre diferentes pessoas. Então, pessoas que se sentem não pertencentes ou excluídas, através da música, elas se conectam. Sim, a gente não pode esquecer que a música, ela era utilizada para passar as histórias, os conhecimentos para frente. Então, por exemplo, a Odisseia era cantada, aquele poema inteiro que hoje a gente lê, né? Que a gente vê a história toda e fala, nossa, que história gigante. Aquilo era cantado para passar de geração a geração, porque era uma forma que a gente tinha de absorver melhor as informações. Então, as nossas histórias, os nossos rituais, a forma como os povos faziam as suas moradas, as histórias, né, de cada povo. As tradições, elas eram passadas de forma cantada, porque a poesia e o ritmo faz com que a gente decore muito mais fácil. É muito mais fácil a gente decorar uma música do que a gente decorar um texto corrido, né? Sim, porque a gente tem áreas do nosso cérebro que processam esses ritmos, né? Que é a região temporoparietal, nosso córtex temporoparietal, quando ele se conecta com o córtex pré-frontal, que é o da tomada de decisão, né? Então, forma uma coisa muito bonita ali. Sim. Que é o ritmo com o raciocínio. Essa, por exemplo, no funk você vê, ou no funk, no rap, você vê a batalha de rap, por exemplo, sim, que é algo muito interessante. Você tem o aspecto cultural, né, que une, então as pessoas estão ali cantando por causa de um rito em volta da fogueira, ou de pertencimento. É realmente como eu faço com as crianças, de vamos compartilhar, como nós fazemos, vamos compartilhar, sim, a nossa playlist, e vira uma grande comunidade, né? E aí isso contribui para evitar solidão. Exatamente. E outra coisa, né, que a gente pode trazer também da música é que desenvolve aspectos muito positivos em nós. Então, só o fato da gente ouvir música nos torna mais criativos. Criatividade é algo essencial para nós humanos. Se a gente perde a criatividade, a gente mingua na vida, né? A gente perde a vitalidade que existe em nós. Eu falo, a gente perder a nossa criatividade, a gente virar o robozinho. E isso é triste, né? A gente virar robô é muito triste. Então, para a gente continuar com a nossa humanidade, para a gente continuar sendo humano, é bom que a gente cultive a nossa criatividade. Um dos aspectos de cultivar a criatividade é a gente ouvir música ou fazer música, né? Tocar um instrumento. E o aprendizado de tocar um instrumento. O aprendizado de tocar um instrumento, ele desenvolve áreas no nosso cérebro que são extremamente importantes para a nossa adaptabilidade às situações, aos desafios que a vida nos traz. Então, tocar um instrumento pode sim ser comparado como, por exemplo, fazer um esporte. É aprender uma habilidade de alta complexidade que vai te exigir muita persistência, vai exigir habilidade de coordenação, vai exigir conhecimento de tempo, de ritmo. Então, veja, são todas habilidades que a gente também desenvolve com esporte. Então, para quem tiver a chance, faça os dois. Não é ou um ou outro. Quem tiver a chance, faça os dois. Faça os dois, exatamente. Isso é como desenvolve, porque você tem a área motora, né? Você tem o córtex motor e você tem a área dos ritmos, a área auditiva, do processamento auditivo. E aí você precisa conectar essas duas áreas para fazer música. E tem um aspecto da música, dançar música e estar com pessoas que fomenta o flow. Sim, é um dos jeitos mais fáceis da gente entrar em flow. É quando você coloca uma música e aquela música ela dá o tom, ela prepara o ambiente
E quando você está com outras pessoas, então tem os estudos que falam, a gente falou sobre religião, né? Então quando a religião, eles estão num rito e aí tem a música com outras pessoas, isso é um ambiente super fértil para você entrar em flow. Para entrar em flow, transe, né? O que a gente chama de, né? Muitas vezes esse lugar de transcendência. Sim. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma coisa que eu acho maravilhosa é o giro sufi. Quando a gente vê o giro sufi acontecendo, eles têm um ritmo, eles estão numa meditação em movimento que é algo fantástico de assistir. E que tem isso, né? Tem a passada, tem o ritmo, tem o grupo. E aí a gente fala, às vezes, a música ela não precisa ser instrumental, mas o ritmo. Isso os corredores vão entender o que eu tô falando. Quando a gente tá cedinho, assim, eu ia com o grupo das 5:30 da manhã, parque vazio, todo mundo juntos, só via e os quenianos utilizam muito dessas passadas. Sim, para entrar nesse estado e entra num estado de flow que melhora o desempenho e o prazer de se fazer aquela atividade, né? Então a gente tem o bem-estar hedônico, aí a música traz pra gente um bem-estar hedônico, que é esse bem-estar de uma recompensa mais imediata que a gente precisa também para viver, né? E também quando a gente vai para o pertencimento, para o grupo, tem a coisa do eu daimônico, que é uma coisa mais de propósito a longo prazo. Olha quanta coisa a música traz pra gente de presente, né? E assim, então, o uso da música para tratamento de transtornos do humor, ansiedade, tem vários estudos que fazem isso, né? Que intervém com a musicoterapia para esses transtornos. Até para a esquizofrenia eu vejo um excelente resultado. Quando a gente estava conversando sobre transtornos do espectro autista, eu já tive muitos pacientes que podiam não ser verbais no sentido de falar, de se comunicar, mas cantavam, né? E aí no momento do cantar é quando eles interagiam melhor. Então tem isso. Existe um paradoxo aí, em que os músicos, eles estão num grupo de risco para os transtornos que a gente chama de transtornos internalizantes. Então, a gente pode dividir os transtornos de duas formas, transtornos mentais. Internalizantes é quando se volta para dentro, daí é mais transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, ou os transtornos externalizantes. Então, aí teria um transtorno explosivo intermitente, a agressividade, a oposição, a hiperatividade, que aí é o que vai para fora. Mas os músicos, eles estão num grupo de maior risco aí para depressão, para ansiedade. Sim. Será que é uma vulnerabilidade ou será que a criatividade, a sensibilidade? A sensibilidade, né? Talvez um excesso de empatia. Então, quando a gente pega, né, grandes músicos, a gente sempre percebe na biografia dessas pessoas o quanto elas são mais... Como que elas sentissem em carne viva tudo, né? Como se elas estivessem muito vivas por dentro. O quanto elas não têm uma certa borda para uma separação, para uma diferenciação. Não é uma separação, mas é necessário que a gente possa se diferenciar, justamente para que a gente não entre nessa empatia que pode nos levar a um adoecimento, mas que para a gente possa ter compaixão, inclusive, né? Que a compaixão ela exige essa diferenciação. Por outro lado, é bacana que muitos músicos de renome se abram em relação à sua saúde mental, porque inspiram as pessoas, né? Por exemplo, o Lewis Capaldi, que é um rapaz brilhante, tem uma voz maravilhosa. Quem não assistiu, assista o seriado dele. Ele tem síndrome de Gilles de La Tourette,
né? Então, com os movimentos de tique complexo e tique vocal, ansiedade, tem a Lady Gaga. Sim, também, que tem toque. E que tem transtorno pós-traumático. Sim. Então, essas pessoas acabaram criando, quando a relação com a música é feita de uma forma saudável, porque você pode mergulhar nela e ir para um lado não saudável. Sim. Né? Mas quando você, por exemplo, é uma forma de catarse, ou uma forma de comunicação, ou uma forma de... é o meu valor aqui, então eu estou usando a música de uma forma terapêutica. Exatamente. Inclusive, para quem faz música, né, pode ser uma forma de processar o que aconteceu, processar as emoções, enfim, lidar com as emoções. E a gente não pode deixar de levantar também o uso problemático da música, que é às vezes aquela pessoa que bota o fone de ouvido e se isola do mundo e deixa de interagir com as pessoas e usa a música como um grande escudo para se fechar do resto do mundo. Sim, esse é o uso problemático que a gente falou também em espiritualidade. Pode ter um uso problemático, um uso saudável. É importante a gente sempre se questionar e se avaliar como é que a gente está usando cada estratégia, mas também se a gente, de uma forma muito semelhante à espiritualidade, se a gente for olhar os exames, os estudos de imagem, de funcionamento de imagem feitos com ressonância magnética funcional, para as pessoas que apreciam música ou que tocam instrumentos, a gente percebe um córtex mais espesso, mais bem formado das áreas parietal e do córtex pré-frontal de controle de impulso. Então, fica aí a nossa dica, nossa reflexão sobre música. Consumam arte. Consumam bastante música. E um consumo atento, um consumo presente, né? Mindful use, né? Sim, sempre. Bom, pessoal, a gente vai deixar a playlist aqui para vocês, uma playlist com aquelas 10 músicas que a gente falou que deixam as pessoas mais felizes. E se você gostou desse episódio, compartilha para aquelas pessoas que você acha que possam se interessar e se inscreva no nosso canal.